Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e iremos iniciar aqui as nossas aulas sobre o C Sharp. Essa será uma aula introdutória. Nós já temos uma aula sobre uma introdução ao .NET, que é a plataforma em que a gente desenvolve utilizando C Sharp. Eu vou deixar o link aqui na descrição da aula tanto sobre a introdução ao .NET, tanto quanto a instalação do Visual Studio. Também temos uma aula gravada e também, além de estar na descrição do vídeo, nós vamos colocar também essas duas aulas anteriores na playlist. Então, caso você esteja assistindo essa aula fora da playlist, essas aulas vão estar na descrição do vídeo. E caso você esteja assistindo na playlist, essa daqui será a terceira aula, certo? Só para introduzir vocês aqui ao nosso amado C Sharp. O C Sharp, né, roda em cima do .NET Framework, como vocês já sabem. E basicamente o que a gente consegue desenvolver utilizando o C Sharp são basicamente aplicações web, ou seja, APIs REST, sites web publicados, aplicações mobile, Android, iOS, qualquer sistema operacional mobile, aplicações de desktop, Windows, macOS, Linux, aplicações utilizando microserviços, né, utilizando containers como Docker, Kubernetes, aplicações para desenvolvimento cloud, né, para nuvem, aplicações para machine learning e também desenvolvimento de jogos e aplicações IoT, né, Internet das Coisas. Então, uma introdução rápida aqui sobre tudo que a gente consegue desenvolver utilizando C Sharp, basicamente todos os nichos aqui de áreas de desenvolvimento. Então, você aí que está querendo aprender C Sharp e .NET, fique tranquilo que você vai conseguir desenvolver aí praticamente tudo que você imaginar, tudo que você quiser, você vai conseguir desenvolver com essa linguagem. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Como eu expliquei, já tem aula aqui ensinando como instalar o Visual Studio. Então, na primeira página aqui, né, nós vamos criar um novo projeto. Nós iremos começar trabalhando com as aplicações do tipo console. Então, é console app que nós iremos trabalhar. Mas eu, como de costume, eu gosto de criar primeiro uma solução. Eu vou explicar para vocês a diferença de uma solução e de uma aplicação assim que a gente criar a solução. Então eu vou dar aqui para a minha solução o nome de curso.net, certo? Curso.net vai ser o nome da minha solução. O Visual Studio já abriu aqui. E daí a nossa solução ela é basicamente um agregado de aplicações, ou seja, ele é um organizador de aplicações, ou seja, eu posso ter uma aplicação aqui web, mobile, desktop, todas dentro dessa solução. É só um organizador, basicamente. Então aqui dentro da minha solução eu consigo vir aqui em File, New Project para criar o meu projeto, ou então botão direito em cima da solução, adicionar New Project. Então a gente vai vir aqui agora e criar o nosso console application. Você vê que ele já está dentro da pastinha curso.net, que é o nome da minha solução, ou seja, foi criada uma pasta só para adicionar essa solução, e daí aqui agora a gente vai adicionar as nossas aplicações, né? A nossa primeira aplicação aqui será a aula 1, por exemplo, e clicar em Next, criar, né, deixar tudo como default. Essa aplicação console ela consegue ser executada tanto em Windows, Linux e Mac, ou seja, ela é multiplataforma, consegue rodar em qualquer tipo de sistema, já que o nosso .NET 6, né, é multiplataforma, desde a versão do .NET Core. Essas especificidades que eu estou falando aqui, versões de .NET, vocês podem dar uma olhada na aula introdutória do .NET, que vai ser explicado tudo isso, mas basicamente nós temos aqui o nosso C Sharp, está rodando em cima do .NET, que é multiplataforma, e daí nós criamos uma solução, criamos uma aplicação, ou seja, aula 1,
Na aula 2 a gente pode vir aqui repetir o processo, criar um novo projeto e colocar aula 2, e daí o código vai ficar separado, né? Vão ser dois projetos dentro da mesma solução. Então é basicamente o que eu falei, né? O Visual Studio aqui, a solução, ela vai agregar, organizar, te ajudar a manter mais organizado os seus projetos. Você pode ter vários projetos aqui. A gente vai, ao longo das aulas, vai aprendendo um pouco mais sobre o Visual Studio. Basicamente, ele cria um template aqui para a gente quando a gente executa, cria um novo projeto Console Application. E nesse template ele vem basicamente um comentário. Esse comentário aqui ele está falando para você, se você quiser ver mais informações sobre aplicações do tipo console, entra aqui nesse link da Microsoft que você vai poder dar uma olhada na documentação e entender melhor como é que funciona. Mas basicamente aqui a nossa aplicação console, como o próprio nome já diz, ela vai rodar dentro do console do sistema operacional. Então quando eu clicar aqui no botãozinho de play, que é para poder executar o nosso projeto, ou então no F5 no seu teclado, ele vai compilar e executar esse código. Vai abrir aqui para a gente uma janelinha do console do Windows, e daí ele vai escrever na tela o Hello World, que é exatamente o comando que ele está mandando executar aqui no código. Só tem uma linha de código nesse projeto. E ele diz especificamente para o console escrever uma linha, e nessa linha vai conter esse texto, Hello World. É isso que esse código aqui faz. Então, ele vai, abre o console e escreve uma linha com o texto Hello World. É basicamente isso o que esse nosso console application está fazendo até agora. Então, essa nossa aula aqui é basicamente a gente fazer aquele velho exemplo, né? Olá mundo, e colocar para o nosso console, escrever na tela Olá mundo. Eu já expliquei, né? O WriteLine vai escrever na tela do console o texto que eu passar aqui para ele. Basicamente a estrutura aqui do projeto está bem simples. A gente só tem um projeto e uma classe principal chamada de Program. Esse Program é a classe o arquivo, né, do nosso código principal, que vai ser executada quando o programa, o sistema operacional executar o nosso programa, ou seja, o nosso console application. Quando a gente coloca para rodar esse carinha aqui, como eu estou fazendo, clicando no botão de play, o sistema operacional ele vai compilar esse código e daí vai gerar para a gente um arquivo lá na pastinha do projeto, um arquivo .exe, abrindo a pastinha da sua solução, a pasta do seu projeto. Vão ter aqui algumas pastas, pasta bin, pasta debug, .NET 6, e daí a gente vai encontrar o executável do nosso programa, né, do nosso console application. A nossa aula 1 aqui, se eu der 2 cliques, ele vai abrir e fechar bem rápido. Mas se eu colocar aqui um console.readline, vocês vão ver que esse cara agora, quando a gente executar, ele vai ficar esperando que eu digite alguma coisa nesse console. Então, se eu digitar aqui der Enter, ele encerrou a nossa aplicação, nosso console. O que ele estava fazendo antes de eu colocar esse readline é que ele escrevia na tela e já matava a nossa aplicação, o nosso console application. Então, quando eu abria ele, executava aquele exe que está aqui na pastinha, e na hora que ele abria, ele já fechava, porque ele só escrevia na tela e entendia que já era para morrer, já era para fechar o processo desse aplicativo. Como eu coloquei o readline agora e eu já executei pelo Visual Studio, ele já recompilou aqui, já gerou uma nova versão. Então, esse novo carinha aqui, ele já está esperando que eu digite alguma coisa na tela. Então, alguma coisa no console aqui. Se eu digitar e der Enter, que ele vai fechar. Então, aqui a gente já conseguiu criar o nosso primeiro programinha. É um console application. Ele abre o terminal aqui do Windows e escreve na tela Olá mundo.
Ou seja, você já criou o seu primeiro programa aqui em poucos minutinhos. Então vocês veem aí que é uma coisa bem simples. A gente criou o nosso primeiro programa utilizando o .NET, o C Sharp, e daí com esse executável aqui você já consegue mandar aí para os seus amigos, postar na internet, baixar em outro computador. Você vai ver que você vai executar e ele vai abrir esse mesmo console aqui do Windows em qualquer sistema operacional que você tentar executar. Se você tentar executar no Linux, vai ser de uma forma diferente. Você vai dar aquele comandozinho para rodar no terminal, mas aí já não vai ser esse exe. Você vai ter que recompilar esse seu projetinho lá no Linux. Ele vai gerar o executável referente ao sistema do Linux, e daí você vai conseguir rodar da mesma forma que você está rodando aqui. Do mesmo esquema no Mac, é a mesma coisa. Lá no Mac você vai compilar dentro do Mac e executar no Mac utilizando o executável que ele vai gerar após compilar. Então, pessoal, essa primeira aula é basicamente isso. Espero que vocês curtam aí essa série de aulas, e da aula seguinte por diante nós iremos aprender algumas coisas mais relacionadas a variáveis, estruturas de dados, aprender realmente como utilizar o C Sharp, o que significa cada comando aqui do C Sharp, e com o passar das aulas também ir aprendendo como utilizar o Visual Studio, que é uma ferramenta bem poderosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Tchau, tchau.